Falamos de um tema que afeta muitas mulheres e que pode levar anos a ser diagnosticado. Falo de endometriose, uma doença traiçoeira que afetou a vida da nossa próxima convidada, a Carolina. Eu tenho 29 anos, luto contra a endometriose desde os 16. Os meus primeiros sintomas foram as dores menstruais muito fortes que me impossibilitavam de fazer o meu dia-a-dia normalmente. Eu não conseguia comer, eu tinha náuseas, vômitos, chegava quase a desmaiar. Diziam-me que estava tudo bem, eu fui a vários ginecologistas que me receitaram analgésicos fortíssimos, analgésicos inclusive para doentes pós-operatório. Os sintomas urinários, os sintomas intestinais, todos os sangramentos que eu tinha a esse nível começaram a acontecer por volta dos meus 25 anos e a agravar-se bastante e de forma muito drástica e muito rápida até hoje. Eu fazia sempre a minha vida em função da menstruação, ou seja, se eu sabia que no dia X, mais ou menos, iria aparecer, eu já deixava tudo planeado. Foram anos e anos à procura de um diagnóstico, à procura de uma resposta. Aos 27 anos, com as imagens, é que eu tive mesmo a confirmação formal do diagnóstico. Endometriose e também adenomiose, que era algo do qual nunca me tinham falado. Também foi isso sim, foi uma surpresa. O meu maior medo é mesmo o não saber, e algo que não podemos controlar é algo que dá muito medo. Uma nova cirurgia, neste caso, é algo que me traz, é como se fosse uma última esperança, mesmo sabendo que provavelmente ou possivelmente, ou seja, eu sei que nunca vou ver livre da doença, mas pelo menos poder confiar no meu próprio corpo, resolver aqueles problemas que para mim são mais graves. Quando a menstruação as impede de fazer uma vida normal, eu acho que é um sinal, é uma coisa que é super normalizada, mas eu acho que deveria ser um sinal de alerta para tentar encontrar ajuda. Olá, Carolina. Olá, bom dia. Bem-vinda. Olá, Carolina, bem-vinda. Obrigada. Portanto, esta é uma conversa extremamente importante porque, apesar de já se falar bastante deste problema, desta doença, parece que nunca é suficiente porque continua a haver este tirar para baixo do tapete. Não, isto é normal, isto é normal. Essa desvalorização, não é? Sim, e mesmo quando se fala, acho que se fala de forma um bocadinho superficial ainda. Como se fosse suposto uma pessoa sofrer tanto que chega a vomitar, a não conseguir levantar-se da cama. Não é suposto. Exatamente. Não é? Fora depois as outras consequências que há no corpo, no dia-a-dia, porque eu acho que muita gente acha ou tem aquela ideia que a doença se resume muito à parte reprodutiva, aos órgãos reprodutores, Claro. mas depois é uma coisa que acaba por afetar, ou poder afetar, em alguns casos, quase o corpo inteiro. No teu caso, Carolina? Sim. Porquê é que demorou tanto tempo a ser diagnosticado, no seu caso, Carolina? Eu acho que demorou muito tempo, porque a pílula durante alguns anos mascarou, não completamente, mas mascarou um pouco os sintomas. E depois lá está, as dores foram abordadas de uma forma, ou seja, diziam-me, pronto, há mulheres que realmente têm mais azar, há mulheres que sofrem com mais dores do que outras, davam analgésicos fortíssimos. Então a coisa ficou mais ou menos mascarada até eu depois acabar por ter de deixar a pílula. E aí sim é que se desenvolveu depois muito rápido. Ou seja, para uma jovem que passa a ficar menstruada, não é? Tudo normal, um processo normal. Provavelmente ali no início da adolescência, quando começa a ir às consultas de ginecologia, é tudo um mundo novo. E se de repente ouvimos tem uma abordagem dessas para connosco de, pronto, há mulheres que sofrem mais, outras que sofrem menos, acabamos por achar que é perfeitamente normal e ir tentando lidar com a dor e outros sintomas. Exato, e depois, lá está, às vezes não conseguimos saber se temos, se calhar, uma tolerância menor à dor, não conseguimos comparar o nosso corpo. E depois lá está outros sintomas, os sintomas urinários, os sintomas intestinais, que são coisas que, obviamente, afetam muito o dia-a-dia, a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, quando falamos aqui
estas questões urinárias, é mais propensa, ficavas mais propensa a infecções urinárias? Sim, apesar de esse ser um sintoma mais recente no meu caso, infecções urinárias ou então sintomas que pareciam ser de infecção urinária e depois iam testar e realmente não havia lá nenhuma infecção. Sangue na urina também é algo bastante comum. Cólicas renais também tenho diariamente, por exemplo. Com que idade é que começou com esses sintomas? Estes sintomas, tive os primeiros sintomas, as dores aos 16 anos, mas estes sintomas mais graves, assim, mais a nível mesmo já dos outros órgãos, intestinos, etc., a bexiga, nos últimos 3, 4 anos foi quando eles começaram realmente, quando eu comecei a perceber que havia ali mais qualquer coisa. E que havia ligação? E que havia ligação. Perceberam logo que havia ligação ou não? Perceberam logo, o médico que fui dirigir-me a especialista, na altura ele percebeu logo que poderia haver ali uma ligação, tendo em conta o historial que eu tinha tido dos anos anteriores. E foi feita alguma coisa? Na altura não, pronto, a nível de tratamento, como na altura não se justificava uma cirurgia, tanto que as imagens que eu tinha, as imagens de diagnóstico não mostravam nada na altura, o tratamento passa por uma pílula contraceptiva. Que lá está, que passa a camuflar um bocadinho os sintomas. Sim, a qual eu já tomava desde há muitos anos, portanto houve ali um ajuste na pílula, mas foi esse o tratamento durante mais Mas de um que não tempo. resolve, apenas atenua Assim, ali... mascara um bocadinho. Mascara. Sim, para muita gente resolve os sintomas, para mim resolvia até certo ponto. Até certo ponto. E quando houve a primeira vez a palavra endometriose, já conhecia? Já, sim. Portanto, já sabia do que se tratava? Sim, eu desde muito jovem, quando comecei a procurar por minha conta o que é que poderiam ser aquelas dores, desde muito jovem eu calculei, eu pensei, ninguém me confirmou isto, mas eu tenho a certeza, só pode ser isto que eu tenho. E chegaste a confrontar a ginecologista ou ginecologista com... Eu li sobre isto, será que é? Houve uma médica ginecologista com a qual eu falei, mas... Como os meus exames mostravam-se, aparentemente, ou por quem os via, mostravam-se limpos, nunca prosseguiram. Portanto, começou aos 16 anos, com estes sintomas assim mais fortes, hoje tem 29. Como é que tem sido estes anos? De grande sofrimento? Sim, progressivamente piores. Eu consegui conseguia fazer mais ou menos o meu dia-a-dia até ali por volta dos 24, 25. Nos últimos anos tem-se gravado de forma muito rápida mesmo. Como é que é um dia-a-dia, por exemplo? Estas questões, estes sintomas aparecem só durante a fase de menstruação ou é constante? No meu caso, não eram, mas no meu caso já são crónicos. Há sempre duas alturas do mês que são piores, que é a altura da ovulação e a altura da menstruação. A ovulação é uma altura do mês em que acaba por ser os sintomas acabam por ser quase tão graves como na altura da própria menstruação. E depois há certos sintomas que eu tenho já de forma crónica, diária. Pronto. Mas houve uma intervenção cirúrgica há um ano. Sim. Em novembro do ano passado. Exatamente. E? Resolveu-me até certo ponto algumas dores, houve sintomas, lá está, isto é um puzzle complicado a nível de dores, houve certos sintomas, nomeadamente urinários, nomeadamente a nível dos rins, etc., que persistiram ou que voltaram a aparecer, não sei bem, voltaram a aparecer e eu neste momento continuo a ter bastantes queixas. Eu tive já nos últimos 2 meses, se não me engano, 2 ou 3 infecções renais, que era uma coisa que não tinha acontecido até agora. Então percebi que isto tinha chegado se calhar a um ponto já um bocadinho... É muito desgastante. É muito desgastante, muito desgastante. Porque bem sabemos que para todas as pessoas que têm dor crónica acaba por afetar muito a parte emocional, porque é muito cansativo, é muito desgastante e é uma coisa que não se vê. Exatamente. Assim, às vezes somos bons atores, é uma coisa difícil de ver a quem nos observa. Saber realmente o que se passa cá dentro. E como é que ele via esse peso emocional, esse peso psicológico, que acaba... Eu tive de arranjar os meus mecanismos e perceber que isto já era parte do meu dia-a-dia, ou seja, é algo que eu não posso mudar para além de procurar ajuda especializada, portanto, o desconhecido ou não saber o que é que o meu corpo vai fazer amanhã é algo que tive de me habituar. Eu procurei ajuda psicológica também, sou acompanhada nesse sentido, acho que felizmente ajuda-me. Pela tua vivência, pela tua experiência, infelizmente, consegues perceber se esta é uma condição, se é uma doença que ainda continua a ser muito desvalorizada?
Eu acho que sim, eu acho que é muito desvalorizada, apesar, como nós dizemos há bocadinho, apesar de já se falar muito e bem, acho que ainda é muito desvalorizada como uma coisa para a qual a solução é tomar a pílula ou até já ouvi dizer de uma médica engravidar, depois isso tudo passa, quando, pronto, isto é uma das maiores causas de infertilidade que existe. Eu acho que assim, ainda há muito desconhecimento sobre o que é que podem ser as consequências da doença, assim, acham que é uma coisa que dá dores e ponto, e que acaba ali, claro. Mas pode comprometer realmente muitos órgãos. Atualmente, já percebemos que a situação não ficou completamente resolvida. Isso significa que poderá ser preciso uma outra intervenção? Possivelmente, sim, é isso, é essa a minha esperança, que seja pelo menos que me aproxime de uma qualidade de vida melhor. Mas há alguma intervenção específica que tenha resultados, não é? Sim, lá está, cada corpo é muito difícil saber, porque isto é uma doença tão diferente de corpo para corpo. Ofereceram-me sim essa possibilidade de dizer que sim, uma cirurgia provavelmente iria melhorar os meus sintomas, mas depois nesta doença há tantos fatores que podem provocar dor. A própria cirurgia depois tem consequências em si, dentro do corpo. Claro que a cicatrização interna, as aderências entre os órgãos é algo que não se pode contornar, às vezes nem prever, exatamente. Então traz as suas próprias consequências, mas sim, a minha esperança é que uma nova... E a alimentação poderá também ser aqui um fator atenuante ou agravante, conforme? Eu diria assim, mais, lá está, também depende muito de corpo para corpo, no meu caso é um agravante, sim. É um agravante? Se eu não fizer uma alimentação mais ou menos regrada, diria alimentos anti-inflamatórios, acabo por ter um agravamento dos sintomas. Por outro lado, se eu fizer esta alimentação, também não é que eu tenha uma melhoria, mas pelo menos não tenho crises tão graves, diria eu. Agora, nós já percebemos que tu investigas, tu não paras e não te conformas com isso depois de engravidar ou isso Exato. E tal. Portanto, há aí uma esperança que já conseguiste descobrir aqui uma cirurgia que é feita na Roménia, especificamente por um especialista. Em que é que se diferencia este tratamento, esta cirurgia? Primeiro ponto, para mim o que me ajudou mesmo a tomar essa decisão foi terem uma equipa, ou seja, claro que depois vai depender de caso para caso, uma equipa multidisciplinar que vai estar, independentemente do que as minhas imagens mostrem ou não, disseram mesmo que as imagens mostrem que está tudo limpo, as imagens enganam muito, então nós vamos ter no mesmo bloco, nós vamos ter todas as especialidades de plantão para aquilo que for preciso intervir no momento, nós vamos ter o bloco reservado o dia inteiro, nós vamos ter um urologista, nós vamos ter um cirurgião geral para o intestino, nós vamos ter um ginecologista ou 2 ginecologistas, nós vamos ter, se for preciso, um cirurgião cardiotorácico, ou seja, toda a gente vai estar... Para qualquer imprevisto que haja... qualquer imprevisto que possa acontecer. Que, claro, lá está, é difícil que isso aconteça aqui, ou seja, eu entendo se as imagens realmente nem sempre mostram o que é a realidade da doença, até nos abrirem e verem o que é que está lá dentro. Acontece muito, então foi, acima de tudo, essa possibilidade que... Agora sabemos que uma intervenção com essa amplitude não é barato. Sim, não é barato. E por isso a Carolina criou uma plataforma. Sim. Não é? Criei uma... Fala, esteja à vontade. Criei uma plataforma que inicialmente era mais para amigos e família. Na verdade, acabou por se espalhar um bocadinho mais do que aquilo que eu esperaria e, felizmente, em 24 horas conseguimos chegar àquele que era o objetivo. Sim, que bom. E, portanto, nesse aspecto já estou mais descansada. Então agora é marcar, já está tudo marcado? Já está tudo marcado. Já está tudo marcado. Quando é que vai ser a cirurgia? No início de janeiro. Então é já. Sim, que bom, que bom. E depois queremos saber. Porque sabemos que na mesma situação em que te encontras, bom, se calhar não na mesma, se calhar em fases mais anteriores de todo o processo, se calhar naquela altura em que as meninas dizem e queixam-se, tenho dores, eu não consigo. E às vezes, isto é muito ingrato, mas acontece muitas vezes, vá lá, isso é só o período, isso é só umas dores de período. Sim. Isto é muito ingrato, não é? Portanto, às vezes quando temos uma família que nos apoia, que nos entende e que nos respeita em todo este processo, é tudo muito mais fácil. É verdade, sim. Se não fosse por isso, teria sido tudo muito mais complicado, sim. A família teve aqui um papel fundamental, não foi? Sim. Tem tido. Mesmo a minha irmã, que também sofre da mesma doença, também tem sido... Que é mais novinha, mas... Que é mais novinha, sim.
também tem tido um papel muito importante. E por sabermos da importância que a família tem tido na tua vida, em todo este processo doloroso, nós temos a certeza que vais adorar este momento que se segue. Ok. Estes últimos anos têm sido anos muito desafiantes para ti, a nível de saúde, mais do que qualquer pessoa merece suportar, mas em especial mais do que uma pessoa como tu, que só tem mesmo coisas boas a dar aos outros, merece. Felizmente tu vais buscar força não sei bem onde e por isso és e vais sempre ser uma fonte de força e inspiração para mim e com certeza agora para muitas mais pessoas que vão ver a tua história. E por isso também queria agradecer-te por seres um exemplo para mim de força, de lutar pelo aquilo em que acreditas, por uma vida melhor, uma vida com qualidade para ti e dizer-te que tenho muito orgulho em ti e em tudo aquilo que tu fizeste e estás a fazer. Um beijinho. Eu não quero ser lamechas, porque nós as duas, não precisas que eu te diga, nós as duas sabemos o que é que eu sinto por ti, o que é que toda a gente sente por ti, e só posso dizer que és uma filha maravilhosa. Eu tenho-te tentado acompanhar o melhor possível nesta caminhada e sei que vais ser bem-sucedida. E estamos sempre aqui para ti. Um beijo muito grande da mãe que te ama muito. Que surpresa! Hoje celebramos aqui o amor das mais diversas formas, não é? Da amizade, dos amigos, dos avós, dos netos. E também nestes momentos assim menos coloridos também é importante elevarmos o amor. Porque o amor salva muitas vezes, Claro. quase sempre. Claro que sim. Não é? E de certeza que é isso que tens sentido. Sim, 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 sim. Com o apoio daqueles que nos amam, que amamos, as coisas parece que se tornam menos pesadas, não é? Sim, sim, sim. Se não fosse isso, seria muito mais complicado. Não sabia destas mensagens? Não sabia, A foram Teresa muito bem que- escondidos. A Teresa que vem com a Carolina não sabia, não tinha dito. Não A tinha Teresa- dito nada. Surpresa! Está ali escondido. Não tinha Mas, dito nada. mas para todos aqueles que nos veem e que pensam assim, se calhar afinal estas dores, para todas aquelas que nos veem e pensam, se calhar estas dores insuportáveis que eu tenho não são assim tão normais como me dizem. É a favor estar atento e procurar ajuda, porque não é normal este sofrimento. Exatamente. Carolina, que o ano novo comece da melhor forma, já que a cirurgia vai ser em Exatamente. janeiro e depois gostaríamos muito Muito obrigada. Saber Espero como que é, saber como é que está estás. tudo bem, está Confio bem? que sim, confio que sim. Corra tudo bem. Corra Muito tudo bem, obrigada. Carolina. Um grande beijinho. Obrigada. Um beijo.